As UTIs cada vez mais cheias e a necessidade de especialistas cada vez mais premente. No ano passado, aqui no Bandeirantes Acontece, eu tive a oportunidade de entrevistar a Suzana Lobo, que é exatamente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e o quadro pintado por ela era muito preocupante, porque nós não tínhamos quantidade de pessoas já capacitadas para que essa função fosse desempenhada a contento na amplitude absurda que se fez necessária a partir da pandemia. Isso na metade do ano passado. A gente vai falar de novo sobre esse tema aqui, afinal de contas, a pandemia continua em crescimento, o número de internações, o número de óbitos, e por isso nós vamos conversar com a Mirela Oliveira, que é ex-presidente da Associação de Médicos Intensivistas do Brasil. Mirela, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Mirela, quando eu conversei com a doutora Suzana, ela se mostrava bastante preocupada porque nós não tínhamos tempo hábil para preparar pessoas, profissionais, para que encarassem um desafio gigantesco como nunca antes a medicina do Brasil teve essa imposição de necessidade de atuação. Como é que você avalia depois da experiência alcançada ao longo dos últimos meses e com um quadro preocupante de elevação do número de internações em unidades de UTI? Olha, sabe que mesmo fora do cenário da pandemia, nós já tínhamos em torno de 45 mil leitos de UTI e em torno de 6 mil titulados, médicos especialistas em medicina intensiva. Já não era suficiente, porque teoricamente, de acordo com a RDC 7, que é a resolução da Anvisa, que é um marco regulatório para recursos humanos em UTI, para cada módulo de 10 pacientes, ou seja, para cada 10 leitos de UTI, nós teríamos que ter no mínimo 2 especialistas. Então, um chefe, que poderia também fazer a função de rotina, por exemplo, num dos períodos da manhã ou da tarde, e mais um outro que pudesse fazer à tarde. Então, de 2 a 3 intensivistas. Já era insuficiente antes. Bom, com o aumento exponencial de leitos, essa falta de especialistas ela ficou ainda mais dramática, né? Para você formar um médico especialista, são 4 anos de formação. Então, nós não temos especialistas de prateleira que podem ser acionados na hora da emergência. Então, a situação que nós tínhamos antes, principalmente no norte, no nordeste e no interior dos estados, porque há uma concentração de intensivistas nas capitais e no sul e no sudeste, a distribuição já era ruim, além da falta de especialistas. Agora, com a pandemia, isso aumentou de forma geométrica, essa dificuldade com a falta de especialistas. Doutora Mirela, uma ótima tarde. Assim como o Ronald, eu conversei com a doutora Suzana também. Aliás, queria dar parabéns para as duas, porque vocês estão mais do que na linha de frente. Vocês estão no olho do furacão e preparando médicos jovens aí para essa missão tão complicada, né? Que desde o dia 11 de março do ano passado, a gente se viu aí, todos nós, o mundo inteiro no meio. Mas o que eu queria saber da senhora é o seguinte, doutora Mirela, eu cresci, né, na minha infância, as pessoas falavam, ai meu Deus, tem que ir para o SUS. O que é isso? Hoje, o SUS está sendo reconhecido como referência. Claro que tem os problemas, enfrenta aí seus problemas principalmente financeiros, na questão da verba, mas às vezes algumas siglas a gente não sabe nem que fazem parte do SUS e o SUS está atuando aí de forma bem importante aí nessa pandemia. Eu queria saber se essa é a opinião da senhora. Sim, essa é a minha opinião. O SUS é uma bênção. Ter um sistema único de saúde que possa oferecer assistência para aqueles que não têm plano de saúde, enfim, a maioria da população brasileira não tem condição de arcar com plano de saúde, é uma bênção, né? Vide o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que muitos não procuraram os hospitais também porque não tinham como arcar com as despesas hospitalares, né? Então, o SUS, nessa pandemia, ele serviu para mostrar a sua força e a sua importância, né? É claro que nós temos aí discrepâncias com relação à qualidade de gestão dos recursos do SUS,
né? Tem corrupção, tem uma série de coisas, mas definitivamente, ainda bem que existe o SUS. Zaidan. Doutora Mirella, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público de Rondônia fez uma denúncia muito séria de que o governo de Rondônia incluiu leitos clínicos de UTI inativos, estavam inativos, desativados, em relatórios diários de ocupação de hospitais com pacientes com Covid. Isso em dezembro e janeiro agora, neste mês. E o objetivo era, com isso, evitar que os números fossem tão trágicos, né, como é a realidade, e o Estado fosse obrigado a decretar medidas de isolamento social mais rígidas, e o governo não queria isso. E agora há um colapso na saúde pública em Rondônia, e pacientes precisam ser transferidos porque não há vagas nessas unidades. E aqui, na denúncia, eles dizem o seguinte, que no hospital de campanha da Zona Leste, lá de Porto Velho, até hoje existem camas e equipamentos, mas não há médicos para abrir os leitos. Ou seja, até seria possível reativar, porque os equipamentos estão lá e as camas também. Mas não há profissionais. Imagino que também enfermeiros, né? Porque não é qualquer enfermeiro que pode trabalhar nessa situação. Eu queria saber da senhora, esse é um problema permanente? É aquele velho problema de termos muitos médicos em São Paulo, Rio, e faltarem médicos em alguns locais? É um problema de distribuição? Ou há no país uma falta de profissionais intensivistas preparados para esse tipo de situação? Olha, sabe que as duas coisas. Primeiro, há uma concentração de médicos, independente da especialidade, nas capitais e no Sul e no Sudeste. Isso já é uma constatação da Associação Médica Brasileira, já houve censos, enfim, definitivamente mostrando essa má distribuição de médicos, independente da especialidade. A situação é ainda mais dramática no Norte, principalmente no Norte, mas também no Nordeste, né? O Centro-Oeste também não tem uma boa distribuição. Agora, no Norte é ainda mais dramático. Quando se trata da medicina intensiva, é ainda mais complexo, porque como eu já tinha comentado anteriormente, ainda há pouco, já faltavam especialistas. A medicina intensiva, eu sou formada há mais de 30 anos e faço medicina intensiva desde 1989, né? E eu sou titulada em 94. Né? Eu sou uma apaixonada pela minha especialidade. Eu também fiz nefrologia, mas hoje eu faço basicamente a medicina intensiva. Mas não é uma especialidade, do ponto de vista de mercado, atrativa. Eu digo atrativa porque ela tem uma grande carga de trabalho, são plantões noturnos, final de semana, carga grande de estresse, carga emocional e com uma remuneração que ela é incompatível com a carga de trabalho e a forma de trabalho com que as pessoas que trabalham em medicina intensiva, sejam especialistas ou não especialistas, têm. Então já há uma dificuldade, e eu também sou preceptora de uma residência médica em medicina intensiva, a dificuldade de que os médicos, os jovens médicos, se interessem pela especialidade, né? Principalmente as últimas gerações, quer dizer, aquela questão da qualidade de vida, uma série de coisas. Com uma remuneração que ainda não é atrativa, não tem sido simples você conseguir aumentar o número de profissionais na área. Bom, isso falando de médicos, né? Mas tem outras categorias, outras profissões que são fundamentais, porque a gente trabalha em equipe multiprofissional, não é só o médico, mas enfermeiros, fisioterapeutas, mesmo técnicos de enfermagem, falando da equipe de ensino médio, pasmem, não existe uma formação específica para esses profissionais que trabalham em UTI. Então vejam que quando vem um enfermeiro trabalhar na terapia intensiva, ele vem completamente inexperiente numa atividade de alta complexidade. Mesmo fora da pandemia,
nós auxiliamos no treinamento desse jovem enfermeiro, do técnico de enfermagem e até do jovem médico que vem trabalhar na UTI que não são especialistas. Então, apesar de ser uma área que precisaria sim de uma educação formal, seja da equipe de ensino médio, técnico de enfermagem, ou do fisioterapeuta, do enfermeiro, além do médico, ela não existe. Então, imagine se normalmente, sem a questão da pandemia, nós já vivíamos esse desafio de treinamento, porque isso tem impacto na qualidade da assistência que você dá aos pacientes, imagine durante a pandemia. Então, a situação que nós estamos passando é realmente de ter que recrutar recém-formados, médicos, enfermeiros que nunca entraram numa unidade de terapia intensiva, e nós, técnicos de enfermagem idem, fisioterapeutas idem, que estão sendo treinados on the job, né? Durante a sua própria assistência, quer dizer, como diz o ditado, com o bonde andando. E isso tem uma série de repercussões sobre os doentes, quer dizer, eles têm uma curva de aprendizado, essa equipe, né? E essa curva de aprendizado, ela tem impacto na qualidade da assistência, né? Isso está acontecendo não só no norte, no nordeste, no interior, mas também nas capitais. E não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Vive o exemplo dos Estados Unidos, que formou todas as turmas de medicina antes do tempo e recrutou acadêmicos para ajudar na assistência e tudo mais. Então, é bem complicada a situação do mundo inteiro, né? E nós não estamos diferentes do resto do mundo, né? Esse problema que a senhora citou da remuneração baixa, ou pelo menos incompatível com as exigências, né, do que faz um médico intensivista, da profissão, ou mesmo de um enfermeiro, é um problema que também se verifica, essa remuneração baixa, em hospitais privados ou só no setor público? Não, é generalizado. É generalizado nos hospitais privados e nos hospitais públicos. Esse é um problema generalizado. Doutora. Talvez exceto hospitais de referência, né? Claro. Eu digo hospitais de referência, Sírio-Libanês, Albert Einstein, talvez esses hospitais de grande porte, que fazem parte de hospitais de elite, enfim, eles conseguem relacionamentos financeiros, comerciais diferentes com as operadoras de saúde, remuneração diferente para as horas dos médicos, enfim, e aí então eles têm uma diferenciação. Mas, via de regra, tirando essas exceções, é assim no público e no privado. Doutora, a gente agora indo para o assunto da vacinação, as prioridades, né, que os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente, mais do que justo, mas a senhora não acha que, por exemplo, aquele médico que está em home office não poderia ceder a dose para aquele recepcionista do Hospital das Clínicas, do Hospital do Mandaqui, enfim, aquela pessoa que está junto com o médico na linha de frente? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, eu penso que essa questão da priorização, ela é fundamental e não é só uma questão, é uma questão ética também, né? No Brasil sabemos que não vai ter vacina para todo mundo, né? O plano de vacinação, os acordos com as empresas que forneciam a vacina, enfim, toda essa politização, ela só atrapalhou, né, a pandemia como um todo, né? A gestão da pandemia, a assistência de doentes, a logística para os insumos e agora, como era de se esperar, a questão da vacinação. Então, eu até ouvi a Carla Domingues, que é uma das pessoas que foi responsável pelo plano, implantação do Plano Nacional de Imunização, lá no início do plano, né? E uma das sugestões dela, que eu achei óbvia, né, é que tem que se priorizar, então se priorize as UTIs e as emergências de atendimento Covid. Então, é um escalonamento de priorizações dependendo da disponibilidade do insumo. E isso quem pode fazer é o Ministério da Saúde, junto com
as secretarias de saúde estaduais e municipais e os gestores dos hospitais, né? Tem que haver uma equipe técnica nessa pirâmide que tem uma base, tem uma ponta, né? Que aponte para que caminho levar. Então, eu vou dar o exemplo do meu hospital, né? O meu hospital, ele é um hospital referência de Curitiba para atendimento do Covid. Nós abrimos mais de 100 leitos para atender Covid. Ele tem um PS Covid, ele tem uma UTI de trauma, ele tem uma UTI cirúrgica e ele tem mais 6 UTIs Covid e ele tem 2 isolamentos respiratórios Covid. Então, o gestor, ele tem obrigação de fazer a distribuição isonômica baseada em critério técnico. Foi o que foi feito, quer dizer, UTI de trauma e UTI cirúrgica, apesar de eventualmente receber pacientes que podem estar contaminados, e nós estamos mantendo o paciente com EPI e a equipe nesses locais, mas a prioridade foi vacinar o PS Covid, não foi vacinar ninguém do PS de trauma, vacinar as UTIs Covid, UTI de trauma e UTI cirúrgica, ficou na sequência. E eu digo vacinar a equipe, eu não digo só a equipe de médico, fisioterapeuta, mas a equipe de limpeza que está circulando ali dentro, auxiliar administrativo, se tiver, todos os envolvidos na assistência daqueles espaços Covid. A sequência, aí é uma sequência que tem que ser baseada, como eu disse, em bom senso e em critério técnico. Isso não é simples de fazer, né? Porque aí a gente está ouvindo aí, e é verdade, né? Uma cultura, né? Que parece a cultura do brasileiro, a tal da lei do Gerson, né? Eu tenho ouvido cada vez mais nas mídias, o brasileiro. Então a gente está vendo fura-fila, a gente está vendo médicos que estão em home office que vêm para a fila da vacina. Isso vai acontecer, né? Cabe ao gestor de cada unidade ter o seu programa, o seu projeto de vacinação transparente e baseado em critério técnico. Se isso for feito, eu imagino que as equipes vão entender que aquilo foi baseado num critério que é o critério correto. Doutora, essa é a minha visão. Me desculpe ter que fazer essa pergunta à senhora, mas eu acho necessário. Sabendo dessa absoluta necessidade desse tipo de profissional, da adaptação que foi feita dentro do ambiente UTI com profissionais que acabaram de sair da residência, a senhora entende que essa falta de profissional pode ter proporcionado um maior número de mortes de pessoas em UTI, não pela falta de determinação e dedicação dos profissionais, mas pela falta de experiência de profissionais? Olha, para avaliar a mortalidade, e eu te digo que isso já está sendo discutido em vários estudos internacionais com essa pergunta, né? Qual é a real mortalidade dos pacientes com Covid? Exatamente porque são muitos fatores que podem impactar. Desde a inexperiência das equipes, sim, inexperiência que podem determinar, por exemplo, o aumento da taxa de infecções relacionadas à saúde. Isso já tem trabalhos mostrando que as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas aumentaram no mundo inteiro e muitos doentes acabam falecendo porque complicaram com uma pneumonia bacteriana, por exemplo, né? E existe todo um protocolo de bundles para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, um motivo de óbito que não é diretamente relacionado ao Covid, ao vírus em si, né? A lesão do vírus no organismo, vamos dizer assim. Outro problema, chegada tardia de pacientes no hospital, porque não tinha vaga. Isso aumentou a mortalidade, sem dúvida nenhuma. Ele estava esperando uma vaga de UTI, um ventilador mecânico, e ele ficou 3, 4, 5, 6, 7 dias na unidade de saúde esperando a vaga. As unidades de saúde, reforço, estão na mesma situação ou em situação pior ainda, porque eles estão tendo que manter tratamento, ventilação mecânica, muitas vezes em
sendo que eles não são treinados para fazer aquilo, muito menos ainda do que os médicos que estão trabalhando nas UTIs, porque veja, os esquemas que estão sendo feitos aí nas UTIs é que o intensivista, por exemplo, ele passa a ser um supervisor daquele médico que está atendendo, já que ele não pode fazer 700 horas por mês, 720 horas no mês, mas ele passa a ser um consultor, ele orienta toda a equipe, ele vê as ventilações mecânicas, ele checa as prescrições, ele vê as medicações que estão sendo feitas, ele fica de sobreaviso para aquele médico que precisa de um apoio, né? Então, são muitos fatores aí que podem interferir nessa mortalidade. Agora, diante desse cenário todo, seguramente, falta de vaga, falta de ventilador, falta de especialista, equipe mal treinada, faz parte de aumentar a mortalidade de qualquer doença. Zaidan. Essa com certeza. Doutora Mirella, uma última da minha parte. Com a experiência que a senhora acumulou, né, no último ano e agora, os tantos casos que a senhora socorreu, ou seja, observação clínica, algum paciente que a senhora atendeu, ou sua equipe, foram beneficiados por algum medicamento que tomaram antes? Ninguém. Nós não aplicamos na minha equipe, a nossa equipe com os protocolos assistenciais, nós não usamos nenhum tratamento de prevenção. Aqui no Paraná, a Secretaria de Saúde do Estado e do município, ela não aderiu ao kit de prevenção, né? Nós somos convidados para compor uma equipe técnica que, nos primeiros momentos da organização do Estado, nós tínhamos reuniões com o secretário de Estado, com o governador, enfim, eram virologistas, infectologistas, intensivistas, epidemiologistas. Passamos a discutir isso diuturnamente, chats, videoconferências, enfim, e o Estado entendeu que não havia evidência para que aquilo fosse utilizado. Então, isso deve ter sido utilizado aí no Estado, no interior, enfim, mas não foi institucionalizado, vamos dizer assim, né? O nosso hospital, que é o hospital de referência, como eu falei, o Complexo Hospitalar do Trabalhador, que são hoje 4 hospitais, 3 em Curitiba e 1 na região metropolitana, não adotou nem no pronto-socorro, muito menos na UTI, né? E nós só passamos a utilizar o corticoide quando surgiu o primeiro estudo, o Recovery, que mostrou que diminuía a mortalidade quando se usava para os casos moderados. Então, basicamente, o nosso tratamento é suportivo, a ventilação mecânica adequada para não lesar ainda mais o pulmão, suporte das disfunções orgânicas que eventualmente ocorrem, tratamento das infecções secundárias com antibiótico terapia adequada, corticoterapia para os casos moderados e anticoagulação estendida, visto que os pacientes têm mais evento trombótico. Basicamente, é isso que está na literatura médica. E é isso que nós usamos durante esse quase um ano de tratamento. Doutora Mirella Oliveira, ex-presidente da Associação de Médicos Intensivistas do Brasil. Doutora Mirella, muitíssimo obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes, muito esclarecedora a sua conversa conosco aqui. Até uma próxima oportunidade. Doutora. Obrigada a vocês. Pois não. Obrigada, estou agradecendo aqui a tua entrevista. Volte ok. sempre aqui no Bandeirantes Acontece. Obrigada a vocês, um abraço a todos. Saúde também. Até logo. Muito obrigado.